Bom dia, pessoal. Professor André, disciplina de português. Pessoal, e hoje vamos iniciar com a nossa primeira aula online, tá bom? Peço desculpa, a todos por não estar enviando as aulas nessas semanas que se passou, mas é porque eu entrei na escola agora e eu estava organizando o conteúdo e preparando as aulas, certo? Mas a partir de agora, toda semana a gente vai estar enviando a aula correspondente à aula presencial, tudo bem? Então, o nosso primeiro conteúdo é sobre pronomes, que você encontra no livro didático, livro do 3 de língua portuguesa. E vamos lá. O pronome ele serve para substituir, acompanhar ou referir-se a uma palavra. Então, vamos ver aqui cada caso dele. Substituir. Quando é que ele vai substituir? Exemplo: o homem imaginou que o presente era para ele. Então tá vendo esse ele aqui, ó, em vermelhinho, que está em destaque? Pois é, esse ele está substituindo quem? O homem. Então ele substitui o homem para que você não tenha que repetir novamente a palavra homem, porque senão ficaria muito feio, tanto para que você lê, como para quem está ouvindo, para quem fala, é feio, certo? Então, o homem imaginou que o presente era para o homem. Não. Então, esse ele é para substituir a palavra homem. Então, fica: o homem imaginou que o presente era para ele, além também de gramaticalmente ficar errado, tá? Então, o certo é você substituir para evitar repetições, tá bom? Então, o homem imaginou que o presente é para ele. Então, esse ele é um pronome que você usa para substituir o termo que já foi falado antes, certo? Então, quando é que seu pronome vai acompanhar? Exemplo: meu pai me chamou. Então, você tem aqui o pronome em destaque, o pronome meu, certo? Pronome possessivo. Então, você tem aqui: meu pai me chamou. Então, esse pronome aí é um pronome possessivo que ele vai servir para acompanhar a sua oração. Então, esse meu ele está acompanhando a palavra pai, certo? Então, o seu pronome ele também vai servir para acompanhar outras palavras. No caso aqui, meu está acompanhando a palavra pai. E ele pode também, o pronome pode também servir para referir-se. Exemplo: o carro que vivia parado agora está em movimento. Então, esse pronome aqui, que está em destaque, ele está fazendo o quê? Ele está se referindo a quem? Ao sujeito carro, certo? Então, o carro que vivia parado agora está em movimento. Então, o pronome que está referindo-se ao o sujeito aqui, que é o carro, certo? Então, o seu pronome ele pode substituir, certo? Ele pode acompanhar e ele pode referir-se a algo que já foi falado antes no texto. Pode ser um sujeito, um substantivo e por aí vai. E agora vamos aos tipos de pronomes, certo? A gente já viu as funções, ele pode referir, acompanhar e substituir. Agora vamos ver os tipos de pronomes, certo? Então vamos começar pelo principal, entre aspas, porque é aquele que você vai ver mais. E também no seu conteúdo nós vamos ter principalmente o pronome de tratamento e o pronome oblíquo. Mas não significa que a gente não tenha que estudar os outros, certo? Pessoal, só perdão rapidinho. Teve um erro de digitação aqui na palavra oblíquo, que tem um izinho aqui, tá? Mas foi um erro de digitação, tudo bem? Então vamos continuar aqui, ó. Pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. Então aqui devia ter um i, mas foi um erro de digitação. Então o caso oblíquo, tá? Que aqui também está com erro de digitação, aqui em vermelho, e o caso reto, azul. Então o vermelhinho é o oblíquo. Então olha só o exemplo: foi assim que a perdi. Então aqui em vermelhinho, ó, caso oblíquo. Olhou para mim, certo? Agora o caso reto: eu lhe disse para não ir. Então o reto, eu. Oblíquo, lhe. Ela cantou perto da escada. Ela, caso reto, tá? Então o caso reto, no pronome pessoal do caso reto, vai ser eu, ela, tu, certo? Agora, o caso oblíquo, você tem o a, mim, li. Quando você tem esses pronomes para referir as pessoas. Por exemplo, se eu disser assim: essa caneta pertence a mim. Então, esse mim é um pronome pessoal, certo? Do caso oblíquo. Agora, se eu disser
eu vou para a casa da minha mãe. Esse eu é um pronome pessoal do caso reto, tá? Então, os pronomes pessoais do caso reto vão ser aqueles pronomes mais conhecidos, que são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então, esses aí são os pronomes pessoais que se tratam de pessoas, das pessoas, mas esses são aí os do caso reto, certo? Agora, o mim, o li, certo? Esses já são os pronomes pessoais do caso oblíquo. A gente vai ver isso daí com mais calma nas próximas aulas. Então, pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Então, o pronome pessoal ele vai indicar as pessoas do discurso. Então, rapidinho aqui a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas, mas vamos ver aqui a tabela dos pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, o pronome pessoal do caso reto é aquilo que eu falei agora há pouco. Você tem a primeira, segunda, terceira pessoa do singular, certo? E a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Quem é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele ou ela. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Certo? Esses pronomes pessoais do caso reto, aquilo que eu acabei de falar. Mas você também tem os pronomes pessoais do caso reto do plural, que é primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, eles ou elas, certo? Então, essas pessoas aí são as pessoas dos pronomes pessoais do caso reto. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, você já tem aquilo que se refere a essas pessoas. Por exemplo, o me, o mim, o comigo, que eu posso usar justamente para substituir o eu, certo? Você tem o ti e o contigo, que é o pronome pessoal do caso oblíquo para a segunda pessoa do singular, que no caso é o tu, certo? Quando eu digo assim, eu vou te levar, certo? Esse ti, eu estou referindo ao tu, certo? Ao você, eu vou levar você, ok? Então eu vou te levar, esse ti é um pronome pessoal do caso oblíquo que refere-se à segunda pessoa do singular, que é no caso tu ou você, né? Dependendo da maneira que você fala. Mas dentro da gramática a gente usa o tu, certo? O tu para se referir a essa segunda pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, no caso oblíquo, você tem o se, si, consigo, o, a, li, certo? Que também poderia substituir, entre aspas, o ele ou ela, por exemplo. Consigo, certo? Li, por exemplo. Ela não é substituir, é acompanhar, né? Por exemplo, ela lhe mostrou o livro. Então, esse li aqui, ó, caso oblíquo, está se referindo ao ela, do caso reto. Então, tanto o li como ela são da terceira pessoa do singular. No caso oblíquo, na primeira pessoa do plural, você tem o nós, o conosco, certo? Aliás, o nós e o conosco, certo? Você tem aqui na segunda pessoa do plural, você tem o vos, o convosco, certo? E da terceira pessoa do plural, você tem o se, si, consigo, os, as, lis, para se referir ao eles e elas. Por exemplo, elas lhes mostraram o livro, certo? Então aí a diferença do pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Isso aqui, pessoal, vocês têm que estudar em casa, olhar essa tabela e memorizar e aprender, certo? Quando é que é o caso reto, quando é que é o caso oblíquo. O caso reto é mais fácil, né? Porque é aquilo que você já conhece. Eu, tu, ela, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. O caso oblíquo já é um pouquinho mais complicado, mas você pode aprender, tá? É só ficar observando a tabelinha e você vai ver também que faz sentido. Por exemplo, o mim eu uso para referir ao eu, o ti eu uso para referir ao tu, o li eu uso para referir ao ela, ao ele, certo? O conosco eu refiro para o nós, o convosco eu refiro para o vós, o lhes eu refiro para o elas ou eles, certo? Então isso daqui também é muito fácil. Lembrando que esses são os pronomes pessoais que servem para referir a pessoa do discurso. E os pronomes pessoais, eles podem ser do caso reto ou do caso oblíquo, tá? Agora vamos ver outros pronomes que a gente tem também. Pessoal, vários tipos de pronomes. Os principais que nós vamos ver são os oblíquos e os de tratamento, mas nós vamos estudar todos, tá? Até porque no livro de vocês tem todos
todos os tipos de pronomes. E vocês vão precisar, tá? Então, pronome de tratamento, o pronome pessoal é que refere-se à pessoa, certo? Do discurso. E o pronome de tratamento é aquele que indica a pessoa com quem se fala. Então, vamos ver isso na prática. Você tem aí pronome de tratamento: você, senhor, senhora, senhorita, vossa alteza, vossa excelência, vossa majestade, vossa senhoria e etc. Então, o pronome de tratamento é quando você vai indicar a pessoa com quem se fala, certo? Vamos ver aqui. Por exemplo, se eu quiser dizer, você, certo? Você está bonita, certo? Você está bonita. Então eu estou aí falando, eu estou indicando quem está bonito. Quem é que está bonito? Você, certo? Então eu estou indicando com quem eu estou falando, que no caso é você, que eu estou dizendo que você está bonito, certo? Então aí, ó, Vossa Alteza, Vossa Majestade, são formas de tratamento já para aqueles cargos mais importantes. Por exemplo, vai falar com a rainha da Inglaterra, certo? Aí você vai falar Vossa Majestade, no caso você, Vossa Alteza, né? Você vai se referir aí à sua mãe, por exemplo, você vai falar Senhora, não é isso? Você vai se referir ao seu pai, ao seu avô, você vai utilizar o pronome de tratamento Senhor, certo? Então esses são os pronomes de tratamento, certo? A falar com um juiz, Vossa Excelência, certo? Então, isso aí são as formas que você vai tratar, certo? Você vai falar com seu amigo, você fala você, né? Você não precisa chamar seu amigo de senhor, de senhora, né? Você vai utilizar o você. Então, essas aí são as formas que você vai utilizar para se referir à pessoa com quem você está falando, certo? E aí vai mudar de acordo com que pessoa for essa, né? Dependendo da pessoa, você vai mudar a forma de tratamento, certo? A forma como você vai falar com essa pessoa, certo? Você fala com seu pai, com sua mãe de uma forma diferente, como você fala com seu amigo, né? Como você usa para chamá-lo, para referir-se a ele, certo? Então, os pronomes de tratamento são bem simples, certo? Pronomes possessivos indicam uma posse. Algo é de alguém ou de alguma coisa. Pronome possessivo também é muito simples. Por quê? Porque o nome já diz tudo. Possessivo é a ideia de posse. E o que é posse, professor? Posse é algo que pertence. Então, por exemplo, eu estou gravando essa aula com o meu celular. Então, meu é um pronome possessivo, que indica que o celular pertence a mim. Então, quais são os pronomes possessivos? Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossos, vosso, vossa, vossos, vossos, seu, suas, seus, suas. Aí dependendo da pessoa, né? Por exemplo, primeira pessoa do singular, meu, segunda pessoa do singular, teu, terceira pessoa, certo? Então vai depender daquela pessoa para você usar aqui o pronome possessivo. Certo? Então é bem simples também, é quando vai indicar que algo pertence a alguém ou alguma coisa, né? O sujeito da oração. Outros pronomes que nós temos são os pronomes demonstrativos, que vão servir para demonstrar alguma coisa, para indicar alguma coisa. Quando usar pronomes de quem fala, tempo presente, certo? Por exemplo, este, estes, esta, estas, certo? Próximo da pessoa com quem fala, passado ou futuro, você vai usar o esse, tá? Então, se você quer dizer que algo está próximo da pessoa, estiver próximo da pessoa, você vai usar o esse, certo? Vai usar o esse. Esses, essa ou essas, dependendo aí se for um objeto masculino, feminino e se ele tiver no singular e no plural, certo? Agora, quando eu estiver próximo de quem fala, no caso, próximo de você, você vai usar o este, o estes, o esta, o estas, dependendo se for uma palavra no singular ou no plural ou se for masculino ou feminino. Por exemplo, se você estiver falando de uma caneta e essa caneta estiver próximo de você e você estiver falando com seu colega, você vai dizer: esta caneta não tem tinta. Agora, se a caneta estiver mais próximo do seu colega, você vai dizer: essa caneta não tem tinta, certo? Agora, afastado dos dois, certo? Afastado tanto de quem fala
como de quem está ouvindo a mensagem, você vai usar o aquele, o aquela, aqueles ou aquelas, dependendo se for uma palavra masculina, feminina, se for singular, se for plural. Então, vamos usar aqui um exemplo de novo da caneta, que é uma palavra feminina e que está no singular. Então, eu vou usar o que? Eu vou usar o aquela, porque ela está no singular e está como uma feminina, certo? Então, se a caneta estiver tanto longe de mim como longe de quem eu estou falando, eu vou dizer: você poderia pegar aquela caneta para mim? Por que que eu vou usar o aquela e não o esta ou o esta? Porque está longe tanto de mim quanto dele. Então eu vou pedir para ele pegar para mim. Eu vou dizer: você poderia pegar aquela caneta para mim, certo? Então esses são os pronomes demonstrativos. Só que nós temos os pronomes demonstrativos que não variam, ou seja, eles não vão mudar. Pode estar no singular, pode estar no plural, pode estar no masculino, no feminino, eles vão ser sempre isso aqui, ó. E eles são o isto, isso ou aquilo. Exemplo, aquilo está muito longe, certo? Esse aquilo poderia ser uma caneta, poderia ser duas canetas, poderiam ser vários cadernos. Então, não importa se é no plural, eu vou dizer aquilo. Aquilo está muito longe, né? Quando eu vou usar o aquilo, não vai variar. Eu posso usar o isto ou isso, também não muda. Pode estar no singular, no plural, pode ser masculino, pode ser feminino, certo? Vai continuar sendo isto ou isso. Por exemplo, eu quero usar o isto para referir-se a uma. Deixa eu pensar. Um caderno, certo? Um caderno ele é o que? Ele é masculino. Então ele não vai variar porque é masculino. Eu posso dizer isto está muito sujo, referindo ao caderno, certo? Que o caderno está sujo, está riscado, está rasurado, certo? Então eu vou dizer isto, no caso, o caderno. Agora, se eu fosse dizer a caneta, caneta é feminino, mas eu vou usar o isto da mesma forma. Isto está sem tinta. Isto está sem tinta, certo? Só que aqui, ó, aplica aquela regra, tá? Se for perto de você, você usa o isto. Se estiver perto da pessoa, você usa o isso. E se estiver longe dos dois, você vai dizer aquilo, certo? Então, o isto, isso, aquilo, ele segue a regra aqui do este, do este, do esse e do aquele. É a mesma regra, só que eles não vão variar em relação ao singular e ao plural. E nem se a palavra for masculina ou feminina, certo? Então, esses são os pronomes demonstrativos. Outros pronomes que nós temos são os pronomes indefinidos. Pessoal, o nome já diz tudo. Indefinido é aquilo que não tem definição, ou seja, é aquilo que você não sabe com certeza o que é. Então, para que vai servir os pronomes indefinidos? Eles servem para substituir o nome de maneira superficial. Ou seja, ele vai substituir, mas ele não vai deixar claro, certo? Ele não vai deixar muito bem definido ali o que está falando. Por exemplo, você tem o todo, algum, nenhum, alguém, ninguém, algo, tudo, nada, qualquer, etc. Então aqui você tem pronomes indefinidos. Por exemplo, se eu digo assim, ninguém vai sair. Certo? Então ninguém vai sair, eu estou dizendo que ninguém vai sair, mas eu não estou definindo quem é esse ninguém, certo? Você vai ler isso aqui, você não vai saber quem é esse ninguém, a não ser que eu deixe claro, certo? Por exemplo, eu estou dentro da sala de aula e eu digo assim: ninguém vai sair, ninguém vai sair, ninguém tirou nota boa, então você sabe quem é o ninguém, é a sala inteira, certo? Agora, se eu digo de maneira isolada, ninguém vai sair, você não sabe quem é esse ninguém, certo? Se eu digo numa frase qualquer, eu vou e digo assim: ninguém vai sair, então você não sabe quem é esse ninguém. Então, por isso que é um pronome indefinido, porque você não sabe de quem está se tratando. Qualquer pessoa pode ser feliz. Mas qualquer pessoa quem? Eu não estou dizendo que quem é essa qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa, certo? Tudo. Tudo está em silêncio. Mas tudo o quê? Certo? Nada. Nada se Nada se explica. Mas nada o quê? Certo? Então esses são pronomes indefinidos porque você pode até entender o sentido da frase ou da oração, mas você não vai conseguir definir com certeza de quem está se falando aqui. Fica muito vago, fica muito aberto. Todo, algum. Quando você fala assim, todo mundo, né? A gente tem nós temos essa expressão, né? Todo mundo.
Se eu chegar assim e disser para você, todo mundo sabe que 1 mais 1 é 2. Mas será se todo mundo sabe realmente? Certo? Será se é todo mundo mesmo? Não é, não é? É só uma forma de expressão. Mas eu não estou deixando claro que todo mundo é esse. Até porque se você for observar, nem todo mundo vai saber. Será se uma criança de 3 meses sabe que 1 mais 1 é 2? Não sabe, né? Então isso é uma expressão. Essa é uma expressão e ela deixa indefinido. Além de você saber que não é uma coisa literal, você ainda fica indefinido, porque você não sabe quem é esse todo mundo. Todo mundo pode ser qualquer pessoa, não é? Eu não estou definido quem é aquela pessoa que eu estou falando, certo? Então deu para entender aí o que é um pronome definido, né? É quando vai ficar vago, você não sabe de quem é aquela pessoa, você não sabe quem é exatamente que eu estou querendo dizer, certo? Outro tipo de pronome que nós temos são os pronomes interrogativos, que indicam elementos sobre o qual se deseja obter informação. Muito fácil é quando você vai se referir a um elemento que você deseja obter uma informação. Olha só o exemplo: que, quem, qual e quanto. Que, quem, qual e tanto. Empregados para formular uma pergunta direta ou indireta. Que que trabalho você está fazendo, certo? Então eu estou querendo obter uma informação. Qual a informação? Eu quero saber qual é o trabalho que a pessoa está fazendo. Então eu vou perguntar que trabalho está fazendo. Então esse que é um pronome interrogativo que eu uso para fazer pergunta. Quais são os pronomes interrogativos? O que, o quem, o qual e quanto. Diga-me que trabalho você está fazendo. Então esse que, pessoal, esse que aqui, ó, ele está fazendo que papel? Ele está fazendo papel de pergunta para que eu possa obter a informação do trabalho. Eu quero saber que trabalho é de geografia, de português, certo? Então esse que ele é usado para ser ele é um pronome interrogativo que é usado para obter a informação. Agora, quando eu for usar o quem disse isso? Que informação que eu quero obter aqui? Eu quero obter qual foi a pessoa que falou isso daqui. Então eu estou querendo obter uma informação através do quê? Do quem, porque eu estou me referindo a pessoas, certo? Não sei quem disse isso. Não sei quem disse isso. Então a pessoa está respondendo aqui, ó, não sei quem disse isso. Então eu estou informando aquela pergunta anterior, que era quem disse isso, eu estou informando que eu não sei quem disse isso. Então eu estou usando aí o pronome interrogativo para dar uma informação, certo? Eu posso obter a informação e dar uma informação, certo? Então aí o que, o quem, o quanto, portanto, aliás, o quanto, o qual serve para se obter uma informação. Outro pronome que nós vamos ter, tá? Outro pronome que nós vamos ter são os pronomes relativos. Pronomes relativos também não é nada demais, também é simples. Aí, para que serve o pronome relativo? Ele serve para referir-se a um elemento que já foi expresso, articulando as duas orações. Então, vamos no exemplo que fica mais fácil. Exemplos rapidinho aqui de pronomes relativos. Que, quem, o qual, cujo, onde. Vocês viram que o que e o quem também são pronomes interrogativos, certo? Então, pessoal, o pronome ele pode ser mais de um tipo. Ele pode ser demonstrativo, relativo. Então é comum você ver um pronome que além de ser um tipo, ele também é outro. Então o que, por exemplo, o quem aqui, ó, eles são pronomes demonstrativos, como a gente acabou de ver, ó. Que e quem, certo? Mas eles também são pronomes, aliás, são pronomes interrogativos, perdão. Mas eles também são pronomes relativos. E o que é o pronome relativo? É aquele pronome que você vai usar para falar uma coisa que já foi dito, para que você não é, aliás, que já foi dito, mas que ele vai servir para articular. Para que você não, aliás, não necessariamente que já foi dito, mas que você vai usar para articular, para ligar as duas orações para que não haja uma ideia gramaticalmente falando errada. Exemplo, não comi o bolo, você fez o bolo. Então, assim, ninguém fala dessa forma, pessoal. A gente fala, não comi o bolo que você fez. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando as duas orações, não comi o bolo e a oração você fez o bolo, e vou articular elas duas para que fique uma coisa harmoniosa dentro da gramática. Então, como é que a gente fala? A gente fala, não comi o bolo, você fez o bolo, ou a gente fala, não comi o bolo que você fez?
A segunda, né? Não comi o bolo que você fez. Então, observa aqui o pronome que. Olha só a mágica que o que está fazendo. Ele está articulando as duas orações para que fique gramaticalmente certo, para que fique da forma correta. Então, você não vai falar não comi o bolo, você fez o bolo. Você vai falar não comi o bolo que você fez. Então, o pronome aqui relativo, ele vai unificar as duas orações, dando sentido a elas. Então, não comi o bolo que você fez. Outro exemplo. Aquele é o garoto, eu gosto do garoto. Certo? Aquele é o garoto, eu gosto do garoto. Ninguém fala dessa forma, né? Alguma menina vai dizer assim: aquele é o garoto de quem eu gosto, né? Aquele é o garoto de quem eu gosto. Então, olha só, o pronome relativo quem aqui, ó. O que ele está fazendo? A mesma mágica. Ele vai pegar as duas orações, aquele é o garoto e eu gosto do garoto, e vai transformar numa coisa só e vai ficar uma coisa harmoniosa, vai ficar uma coisa do jeito que a gente fala, vai ficar uma coisa do jeito que a gramática pede. Aquele é o garoto de quem eu gosto. Então, o pronome quem junta as duas orações, formando aí uma oração com um pronome relativo, certo? Então, pessoal, esse foi o último pronome que a gente vai ver por aqui, tá? E lembrando que os principais, entre aspas, né? Principais, porque todos eles são importantes, mas eu digo principais porque é o que o livro didático vai pedir mais e o que a gente vai estudar mais, são os pronomes de tratamento, tá? E os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? A gente vai estudar do caso reto, mas principalmente os do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Mas nós vamos estudar todos. Eu peço que você assista esse vídeo com atenção, estude todos, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, a gente pode estar tirando a sua dúvida, eu vou estar tirando a sua dúvida, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Boa sorte a todos. Sou o professor André, para quem não me conhece ainda, tá? E até a próxima aula.